Bueno, bienvenidos, bienvenidas para todos y para todas a este primer conversatorio que tendremos en portugués con la profesora de cátedra de nuestra maestría en estudios críticos de las migraciones contemporáneas, Carolina Souto de Andrade. Bueno, pues yo soy Uldi Edson Luidor, soy director de la maestría. Además de la profe Carolina, nos acompaña la estudiante practicante de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana, que se llama María Paula Muñoz. Bueno, les doy la bienvenida a este conversatorio. Voy a decir un par de palabras sobre la profesora Carolina Souto, la doctora Carolina Souto. Ella es brasileña, es doctora en estudios de migración en el Colegio de la Frontera Norte. Eso queda en Tijuana, México. Ella es politóloga por la Universidad de Brasilia. Ella es magíster en estudios de la cultura, lo que llamamos acá en Colombia estudios culturales. Allá en Quito, Ecuador, en la Universidad Andina Simón Bolívar. Ella, Carolina, ha trabajado en las líneas de investigación, migración, precarización del trabajo, género, democracias y desigualdades, trabajo esclavo y decolonialidad. Ella es miembro activo de la Red Colombo-Venezolana de Movilidad Humana, que es una red aliada de la maestría en estudios críticos de las migraciones contemporáneas. Ella también es miembro activo de la Red Latinoamericana de Estudios Fronterizos, y es también una aliada de nuestra maestría. Pues Carolina, bienvenida a tu maestría. Muchas gracias. Bueno, vamos começar. Vamos começar, então, com a proposta de hoje, que é um diálogo um pouco aí sobre esses giros epistemológicos e teóricos sobre as migrações contemporâneas. Então, a presente conferência tem como objetivo traçar um panorama atual dos enfoques acerca das migrações na região latino-americana, tendo como ponto de partida a realidade migratória no Brasil. Tanto nesse país, como em toda a região latino-americana, os megaprojetos de desenvolvimento, a exploração de minérios, a produção de petróleo, os conflitos sobre a terra e o território que contrapõe o latifúndio, entre outros, têm ampliado e diversificado as migrações, tanto internas quanto internacionais. Esse fenômeno tem demandado novas perspectivas teóricas e interpretativas e tem se destacado pelos processos de feminização das migrações, resultando na formulação de giros epistêmicos relevantes nos estudos migratórios contemporâneos. Um desses giros é o enfoque interseccional, que propõe uma análise que considera a interligação entre gênero, raça, classe e os sistemas de proteção internacional. Esses elementos se entrelaçam nas mobilidades humanas e geram impactos significativos nas formulações de políticas públicas e nos contextos das políticas migratórias na região. Ao longo do tempo, essas políticas têm oscilado entre períodos de maior integração e fluidez nas fronteiras e momentos que introduziram dinâmicas de restrição da mobilidade e implementação de medidas de deportação. O enfoque interseccional emerge nas ciências sociais como uma alternativa explicativa dos fenômenos e suas relações de poder em contextos particulares. Colombiana Mara Viveiros aborda a necessidade de compreender a complexidade das identidades e desigualdades desde o enfoque integrado, e propõe uma genealogia de tal perspectiva antes da nomeação do enfoque como interseccionalidade. Dessa genealogia, no Brasil observamos desde as décadas de 60 a organização de mulheres negras desde o Partido Comunista, com a construção da ideia da tríade de opressão, desde a articulação que propuseram entre raça, classe e gênero, ignorados até então pelo feminismo hegemônico. Nas décadas de 70 e 80, a importante pensadora brasileira Lélia Gonzalez abordaria a centralidade da raça no debate sobre o sexismo no Brasil. Desde outras partes da América Latina, a década de 80 também foi um período em que demais enfoques que buscavam a complexidade das relações de poder emergiram, anteriores à nomeação da interseccionalidade como tal. Abordagens fronteiriças, como a de Glória Anzaldúa, trazia a experiência situada de mulheres chicanas, latinas, negras e das dissidências sexuais nos Estados Unidos, como um entramado diferente ao que depois viria a ser nomeado como interseccionalidade pela advogada afro-estadunidense Kimberly Crenshaw.
Ao final da mesma década, essa argumentação jurídica seria utilizada no caso das trabalhadoras negras, envolvendo a empresa General Motors, e aí então surgiria o conceito de interseccionalidade. Anos depois, os estudos de perspectiva decolonial articularam a ideia de um modelo de classificação racial, étnico, de gênero e do trabalho, que estrutura um padrão de poder no mundo com efeitos duradouros sobre as dimensões materiais e subjetivas da vida, chamado por Aníbal Quijano, peruano, como a colonialidade do poder, e que também estruturaria o que Maria Lugones chama o sistema de gênero moderno colonial. Especificamente, nos estudos de imigração, também foram influenciados por esses giros teóricos e epistêmicos que vieram acompanhados de fortes articulações com movimentos sociais e migrantes, e que nas últimas décadas incorporaram uma série de perspectivas que ficaram desde o começo da disciplina e do campo do pensamento excluídas. Esses movimentos que transformaram as pesquisas e os olhares sobre as migrações acompanharam as transformações na mobilidade humana em todo o mundo. É importante colocar que a interseccionalidade emerge assim em um contexto de diálogo com o feminismo outro, contra-hegemônico, que ainda que situado no norte global, tomava como ponto de partida a experiência vivida de mulheres negras no mercado de trabalho. Assim, a advogada Kimberly Cushon tomava referência ao feminismo negro em seu país, onde autoras como Angela Davis e Audre Lorde já teorizavam acerca do sistema de dominação dos grupos subalternizados nesse território, realizando importantes contrapontos nas discussões em torno das políticas de identidade que até então essencializavam as mulheres brancas de classe média como as únicas vítimas das opressões sexistas, e aos homens negros como as únicas vítimas do racismo. As diversas formas de opressões cruzadas construíram o que Patricia Hill Collins, já nos anos 2000, nomearia a organização da matriz de dominação. Desde a América Latina, outro importante olhar que abordava as relações do capitalismo global com as desigualdades na região foi a teoria da dependência e os estudos vindos desde a CEPAL, centrais na construção do entendimento sobre as novas democracias sul-americanas e seu processo de redemocratização baseado nas agendas neoliberais que deram tom das desigualdades no processo de globalização. Esses olhares outros sobre as migrações começam a ganhar espaço já nos anos 80, incorporando perspectivas feministas e que já na era globalizada relacionavam sistemas de opressão com sistemas migratórios, como a Borderreira. Esses giros nas formas de observar e pesquisar as migrações foram respostas diretas às transformações que se evidenciaram nos próprios fluxos migratórios, seus perfis, suas motivações e as diferentes formas de opressão a que estavam expostos os e as migrantes da América Latina. E foram reposicionando os países da região em matéria migratória. Hoje, um importante exemplo é a migração venezuelana, que reposicionou países historicamente expulsores como Colômbia e Peru, hoje como os principais receptores dessa população migrante na América do Sul. No caso brasileiro, as transformações políticas, sociais e econômicas que acompanharam o país a partir dos anos 2000 também transformaram o papel do país no cenário internacional. O país que até a década de 80 se caracterizava como um país expulsor e que começava nesse período sua redemocratização com o fim da ditadura militar, vivenciou nos anos 2000 a feminização da imigração, marcada pela violência de gênero, pela prostituição e por uma irregularidade dos trajetos realizados no processo migratório. Também no início dos anos 2000, a chegada do Partido dos Trabalhadores à presidência da República foram impulsionando as transformações no país e fortalecendo as instituições democráticas. No entanto, essas transformações não alteraram de maneira profunda as migrações internas no Brasil, que continuam seu fluxo às grandes cidades brasileiras, como São Paulo e Rio de Janeiro. No cenário internacional, o país passou a ser protagonista de alguns fluxos com forte vocação para o refúgio, tanto de trânsito como para destino e permanência, como são o caso das migrações haitianas, venezuelanas e sírias. Nesse contexto, a política migratória também se transformou com a revisão, no ano de 2017, do Estatuto do Estrangeiro, criado em 1980, buscando uma abordagem mais inclusiva e flexível para os imigrantes no país, e com a promoção de programas de regularização migratória de quem já se encontrava no país, como o programa Brasil com País de Todos, do ano 2009. O crescimento econômico experimentado no país no começo dos anos 2000 também foi um fator relevante no reposicionamento em relação às migrações, atraindo imigrantes que buscavam melhores condições de vida e de trabalho. Esse movimento resultou no desafio relacionado à integração sociocultural e no acesso a serviços públicos.
Algumas regiões do interior do país também foram protagonistas junto às grandes cidades brasileiras da migração. A raiz da expansão da agricultura e do setor agropecuário, que foram a pauta do projeto econômico neodesenvolvimentista do começo dos anos 2000, que foram causa e consequência de muitos fluxos migratórios internos e conflitos pela terra. Se configurou na região centro-oeste um crescimento populacional de cidades como Goiânia, Campo Grande e Cuiabá, e nos seus estados as expansões das áreas de plantio de soja e de milho e da produção agropecuária. Essas produções de soja e da expansão agropecuária também afetaram a região norte do Brasil e expuseram a condições precárias de trabalho e os processos de escravização contemporâneos em estados como o Pará. Cidades como Santarém e Altamira foram protagonistas não só da expansão econômica dessas produções, mas também do trabalho escravo rural no país, demandando uma migração de mão de obra. Nesse período, também se incrementou a migração de retorno. A população que havia migrado especialmente para os Estados Unidos e a Europa retornou ao país em busca de estabilidade econômica e oportunidades. A diversificação da migração no Brasil incrementou a diversidade cultural no país e apresentou novos desafios para o combate ao racismo e à xenofobia, que, por sua vez, demandariam transformações importantes na legislação. Entre essas transformações se destacam as políticas afirmativas. Essas representaram um importante giro na academia brasileira e que colocavam no centro do debate as desigualdades acerca do acesso à educação e as reflexões sobre reparação histórica de pessoas negras, inicialmente, depois de grupos de indígenas no país. Nesse sentido, a diversidade das cosmovisões que adentraram as universidades brasileiras simbolizaram um importante giro nas formas hegemônicas da produção de pesquisa. Formas essas que representaram uma barreira no início das discussões sobre as políticas afirmativas. Não só no seu início, mas também no seu processo de implementação e de avaliação dessas políticas. Especificamente nas ciências sociais, o giro representado pelas ações afirmativas apresentaram uma alternativa que superava os paradigmas coloniais que já vinham em crise há alguns anos. Nos estudos de migração, mesmo de maneira indireta, as ações afirmativas se vincularam à perspectiva interseccional, a olhar os fenômenos sociais. Esses vínculos se referem à promoção da equidade e da justiça social entre grupos historicamente marginalizados, como as populações negras e indígenas, e que configuram os objetivos centrais das ações afirmativas, a busca por equidade e justiça social. Assim, os estudos migratórios passaram a incorporar tal perspectiva na mobilidade humana e em seus processos de integração. Diretamente vinculadas ao acesso à educação e às oportunidades de grupos subrepresentados, a avaliação da particularidade desses distintos processos migratórios no país e suas oportunidades educacionais e econômicas. Ainda insertado nas discussões sobre o complexo entramado das opressões e os processos de reparação histórica, as políticas de ações afirmativas ajudaram a gerar debates e abordagens sobre a discriminação, o racismo e a xenofobia e a experiência diferenciada de grupos étnicos migrantes no Brasil. O que resulta em uma proposta sobre integração cultural e social de migrantes na sociedade brasileira, que promova o acolhimento e a valorização da diversidade. Como disciplina, a análise e a pesquisa a partir das ações afirmativas incorporaram uma perspectiva interdisciplinar, que buscava ter um olhar holístico sobre esses fenômenos sociais. É importante observar que os impactos das políticas de ações afirmativas nos estudos de migração podem variar, dependendo do contexto das políticas específicas em vigor e das dinâmicas sociais e culturais e regionais. Além disso, os estudos de migração devem considerar a complexidade das identidades e das experiências dos migrantes, reconhecendo que eles podem pertencer a grupos étnicos e raciais diversos e enfrentar desafios e oportunidades únicos em suas jornadas da migração no Brasil. Isso aponta para a construção de políticas migratórias que sejam construídas além da política proposta por governos. Vale ressaltar que as transformações políticas migratórias nacionais ocorreram em função não só de uma demanda específica de respostas de um fluxo particular, mas de maneira a ser problematizada. Essas transformações ocorreram em função de articulações promovidas por governos que estavam à frente do país. Assim, não se pode esquecer que no período entre 2019 e 2022, os projetos de maior integração regional foram abandonados e as políticas durante esse tempo foram marcadas por discursos falaciosos, enfocados na discriminação e na xenofobia. Pouco a pouco, vem se transformando desde o começo do presente ano, e em função do regresso do Partido dos Trabalhadores à presidência da República.
Por fim, as ações afirmativas e o giro interseccional contribuem para o desenvolvimento de políticas migratórias que tenham como ponto de partida a complexidade das identidades e experiências migratórias contemporâneas, o que pode, em um futuro, gerar um marco legal enfocado no acolhimento humano e não em processos de securitização e deportação em termos migratórios, buscando a valorização da diversidade e da cooperação regional. Esse começo da discussão, e acho que a gente pode abrir para algumas perguntas e intervenções. Boa tarde a todos, muito obrigada. Ficamos muito contentes de contar com sua presença e suas contribuições. Aqui estamos a ver, boa tarde, professor Gerson Neumann. Boa tarde, professor Mauro Augusto Santos. Boa tarde, professora Sueli Siqueira. Boa tarde para todos os que estão conosco hoje. Agora, nós ficaríamos muito contentes se vocês tiverem perguntas, se vocês tiverem perspectivas, contribuições, se vocês quiserem falar mais sobre a apresentação da professora Carolina, por favor, escrevam nos comentários, nós vamos a ler tudo o que estejam a dizer. Ficamos muito interessados, esta é uma conversa muito importante, uma conversa também muito precisa, porque desde o mestrado em estudos críticos das migrações contemporâneas, nós percebemos que o fenômeno migratório não é só um fato direito, não é um fato simples, é um processo muito complexo que tem a capacidade de afetar todas as áreas, todas as dimensões dos países. As relações dos países podem mudar quando as ferramentas não são suficientes ou quando os conhecimentos, quando as perspectivas não são efetivas para poder gerar o fenômeno. Então, por favor, se pudessem compartilhar conosco nos comentários, estejam no Facebook, estejam no YouTube, se tivessem perspectivas, se tivessem opiniões, se tivessem experiências para nós, se tivessem mais coisas que dizer, por favor, estejam a escrever nos comentários. Do mestrado, nós percebemos, e do que a professora Carolina esteve a compartilhar conosco hoje, podemos perceber que a interseccionalidade é muito precisa ao momento de não só ter conversas sobre o fenômeno migratório, mas também a criação de soluções. Porque quando há um grupo de pessoas com alguma interseccionalidade, por exemplo, mulheres, pessoas do coletivo LGBTQ, pessoas que tenham uma interseccionalidade específica, muitas vezes têm que se enfrentar a inumeráveis violências por ser dessa interseccionalidade. Então, do que a professora Carolina compartilhou conosco, a interseccionalidade já não é só um pensamento secundário, mas é uma necessidade para dar uma resposta. Sueli Siqueira, nosso núcleo de estudo estuda o fenômeno migratório de brasileiros para o norte global. Estamos sitiados em uma região do Brasil com forte fluxo migratório, a cidade de Governador Valadares. Una pregunta.
Yo tengo una pregunta, pero que puedes contestar en portugués, por favor. Sí. ¿Qué diferencia, dos preguntas, qué diferencia ves entre las políticas públicas en los tiempos, por ejemplo, de Lula, primer Lula, Dilma Rousseff y Bolsonaro, porque pues son dos regímenes diferentes? O sea, ¿cuáles han sido como las grandes diferencias entre las políticas públicas bajo el régimen Lula, Dilma Rousseff y el de Bolsonaro, y hoy día cómo se están llevando en Brasil las nuevas orientaciones de la política pública? Y segundo, ¿cuál es la gran diferencia que ves entre la producción académica de Brasil en el tema migratorio y el resto de América Latina? Porque tú eres brasileña, estudiaste en Brasil, pero hiciste una maestría en Ecuador, es decir, Sudamérica, y el doctorado en México, es decir, Centroamérica. São duas perguntas, Sim. por favor. Começando acho que a primeira análise que a gente pode fazer do primeiro período do governo Lula, né, o começo da construção do governo do Partido dos Trabalhadores, é um momento realmente em que se reestrutura, né, as instituições do Estado. E esse momento de reestruturação das instituições do Estado, ele vem acompanhado realmente dessa construção de órgãos que vão responder às migrações e não só às migrações, né? Vão responder a esse processo de fortalecimento da democracia que passa por fortalecer essas instituições do Estado que vão responder a essas problemáticas, a esses fenômenos sociais, né? É um momento em que se discute, o Brasil é um país protagonista na discussão sobre a integração regional sul-americana, né? Então, o país realmente toma a frente desses processos de construção de cooperação e de integração regional e de articulação, né, de um bloco aí que foi o bloco dos primeiros governos progressistas, né, da América Latina, da América do Sul especificamente, né? Então você tem um processo da construção da política migratória, mas também do entendimento social das migrações, que é baseado numa mobilidade humana que é muito mais fluida, que vai além da construção do pensamento de intercâmbio de bens e materiais, né? Do intercâmbio basicamente comercial, mas ele avança para esse entendimento do intercâmbio cultural, da ideia da valorização dos fluxos culturais que a gente tem na América do Sul. Esse processo inicial, ele toma uma outra configuração já no governo Dilma. O país não tem tanto protagonismo assim nessa articulação internacional, mas continua sendo um país importante nessa articulação do bloco regional, na integração sul-americana, né? Mas não ganha esse protagonismo que teve durante o primeiro governo do Lula. O período Bolsonaro é o abandono desse projeto. O período Bolsonaro ele foi o período de desvincular qualquer vínculo que vinha sendo construído entre o Brasil e a América do Sul, né? Então, assim, foi um período realmente de voltar os olhares não só da política migratória, mas da política econômica, de muitos outros fatores sociais aí, aos interesses do imperialismo estadunidense e ao favorecimento do enriquecimento da família Bolsonaro, né? Então, assim, esse período é um período em que realmente as instituições do Estado, todo esse processo de fortalecimento dessas instituições democráticas, ele se desfaz, né? Ele vai ao chão. Então, isso vai levar a gente para o primeiro período que agora, né, que é essa volta do Lula e do Partido dos Trabalhadores à presidência, que é esse momento de reconstrução, né? Então, assim, é o lema do governo, né, União e Reconstrução, né, do país. Então, de tentar reerguer essas estruturas que ou foram finalizadas ou estavam quase morrendo, né? Então, um período de reconstrução. Acho que vai ser um período importante. O Lula ele tem feito, né, discursos importantes no cenário internacional que podem avançar aí para uma integração sul-americana forte outra vez e que tem como ponto de partida a cooperação internacional, né? Tem como ponto de partida a cooperação econômica internacional, tanto no caso da Venezuela, né, como foram os últimos discursos do Lula, de fortalecimento e de reerguer esses blocos econômicos
que a América do Sul teve no período anterior e que realmente, depois dessa passada de governos de ultradireita e em vários países da região, foram bem difíceis de sustentar, né? Acho que esse é um principal ponto. Já em relação à segunda pergunta, que acho que é uma pergunta em relação às ações afirmativas e à produção acadêmica, né, no país, acho que as transformações são profundas. Assim. Você tem a construção, antes das ações afirmativas nas universidades, de uma ciência que é uma ciência rígida, uma ciência de ¿Nos puedes explicar cuáles han sido las políticas afirmativas mais importantes? São as políticas de cotas raciais e de cotas indígenas e de cotas para a escola pública, né, para entrar na universidade, que logo depois deixa de ser só do espaço universitário e começa a entrar as instituições públicas. Né? Você vai ter uma cota específica de participação de mulheres em todas as instituições públicas, de negros e de indígenas. Então, realmente... E de imigrantes também? De refugiados? Não. Acho que esse é um dos caminhos que a gente deveria tomar, né? Acho que essa é uma alternativa aí de construção para o futuro importante. A gente começar a pensar nessa participação direta desses grupos que estão subrepresentados nas instituições que tocam diretamente esses grupos, né? E que é importante ter representação realmente desses grupos na produção acadêmica, na produção de políticas públicas e nas instituições do Estado. Acho que quando a gente quer responder de maneira positiva aos fenômenos sociais e quer construir uma democracia forte, isso é fundamental na constituição dessa representatividade também de populações migrantes, né? Então, as políticas de cotas foram essenciais aí na diversificação do olhar da produção acadêmica. Você tem até o começo dessas políticas de cotas raciais e indígenas e para a escola pública e nas universidades, uma discussão forte em que você tem muitos setores sociais e da academia brasileira mesmo, numa posição contrária à implementação dessas políticas, né, dizendo que isso ia diminuir o nível da excelência acadêmica, diminuir o nível das pesquisas produzidas no país, o que todos os processos de avaliação dessas políticas públicas mostram o contrário, né? Que esses grupos que antes estavam subrepresentados, quando eles entram nesse espaço de produção da pesquisa nacional, eles têm um desempenho, muitas vezes, aí, melhor, né, do que a gente tinha nesse tipo de discussões anteriores das pessoas que estavam contra a implementação dessas políticas. E acho que não só a ideia de um desempenho melhor, não ficar preso um pouco nessa ideia da eficiência e da eficácia dessas políticas, mas a necessidade da gente responder aos problemas reais e concretos, né? Então, assim, a gente ter essa representação na produção da pesquisa nacional, ela é importante porque ela traz realmente umas respostas diferenciais, umas respostas que a experiência vivida aí, né, para trazer essas referências do feminismo negro, podem proporcionar e que a ciência hegemônica até então ficava na sua crise eterna de não se explicar, né? De ter conceitos aí já muito anacrônicos à realidade que a gente estava vivendo, e muitas vezes conceitos que respondem a essa colonialidade discursiva, né, importados desde fora para as realidades nacionais e regionais da América do Sul. Temos uma pergunta da professora Sueli Siqueira. A professora diz: a violência e o preconceito é marcante nestes estudos. Parece esta questão nos fluxos que estudam e tanto na origem como destino às políticas públicas não dão voz aos migrantes. Também, boa tarde, professora Lea Francesconi. Boa tarde, Sueli. Sim, a violência e o preconceito, eles são, acho que, marcantes nos fluxos migratórios, tanto no sentido sul-norte, como no sentido sul-sul, né? A gente tem aí processos e discussões importantes a serem feitas na formulação dessas políticas públicas. Acho que por isso é importante também a gente trazer essa reflexão das ações afirmativas quando a gente começa a falar de políticas migratórias, né? Então, pensar realmente que as pessoas migrantes estejam presentes, né, nessas discussões, na formulação dessas políticas públicas, mas também é uma responsabilidade aí nacional promover discussões e leis
que vão combater esses processos de violência e de preconceito, né? A gente tem avanços importantes no Brasil em relação à LGBTfobia, ao racismo, à discriminação racial, às injúrias raciais, né, que são leis aí que vão criminalizar essas práticas, mas a gente não tem esse tipo de práticas, esse tipo de produções e discussões específicas no campo das migrações, né? Então, muitas vezes a gente acha que se a gente aborda de maneira separada cada um desses temas, a gente vai conseguir produzir respostas aí em termos de marco legal para essas questões, mas que em termos de representação das migrações realmente continuam sendo grupos subrepresentados, né? Então a gente tem que começar a pensar essa integração sul-americana, essa integração regional, não só em termos de políticas para a integração no mercado de trabalho, para ensino de idioma dessas pessoas quando elas chegam no país, mas também pensar em termos de políticas e de necessidades mais gerais, né, e mais particulares também, de cada um desses grupos que chegam no Brasil, né, no país e na América do Sul como um todo. Né? Pensar, por exemplo, casos particulares como mães migrantes, né, que às vezes migram só a mãe e os seus filhos, suas filhas, e que precisam e demandam respostas particulares, né? São casos aí de respostas que têm que ser pensadas e estabelecidas em diálogo com essas populações. Então, esse preconceito ele vai aparecer na escola, ele vai aparecer na rua, ele vai aparecer no mercado, ele vai aparecer em muitos lugares, né? E também vai aparecer no mercado de trabalho. Então, começar a pensar essa organização e as práticas culturais familiares dessas famílias migrantes, né, também como algo que precisa ser entendido desde a perspectiva desses grupos subrepresentados, né? Não são só agentes de Estado, não são só especialistas no tema que têm algo a dizer sobre isso, mas também é importante a gente ter, em primeiro lugar, essas representações. A professora Lea Francesconi diz: preconceitos aparecem nas escolas de São Paulo que recebem crianças migrantes e de famílias migrantes. Requerem estudos e políticas específicas. Sim, acho que esse é um comentário bastante acertado, Lea. Obrigada pelo comentário. Aqui, bom dia ainda, né? Mas lá no Brasil já boa tarde. O processo de integração escolar, né, das crianças e adolescentes migrantes e as suas dinâmicas familiares são importantes serem tomadas em conta e serem escutadas no processo de formulação das políticas específicas, né? Acho que a gente tem algumas experiências no Brasil de construção aí de discussões sobre políticas públicas que têm um modelo muito interessante, que podem servir de inspiração para isso, né? Como é o caso dos orçamentos participativos. A gente pode tomar esses exemplos e desenvolver discussões grupais aí em relação às pessoas migrantes, né, e aos grupos migrantes, e a partir disso a gente conseguir construir respostas que realmente atendam a essa necessidade. Acho que é fundamental a gente pensar, por exemplo, em grupos de discussão e de escuta que sejam feitos com as populações migrantes e que sejam tomados em relação, com relevância, né, no desenvolvimento dessas questões. Então, assim, preconceito nas escolas, preconceito no mercado de trabalho, preconceito no lugar onde as pessoas estão morando, tem que ser combatido a partir de políticas e disputas efetivas aí em relação a essas populações migrantes. Né? Eu tenho também uma pergunta. Eu acho que temos falado das políticas públicas, do que a nação, o país pode fazer pelos migrantes, refugiados e todas estas pessoas que tiveram que renunciar a sua segurança, a sua estabilidade, por muitas razões diferentes. Então, eu queria perguntar, uma coisa é as políticas e o que o país pode fazer, mas quando falamos de xenofobia, do racismo, estamos a falar também de ideias e preconceitos que estão tão inseridos na mente de uma pessoa, preconceitos que precisam ser questionados, falados para desafiar estes preconceitos. Então, eu queria perguntar como poderia
o civil, e como poderiam as pessoas lutar com estes preconceitos e estas ideias que pode ser que comecem como uma opinião individual, como uma opinião, mas estas opiniões podem ser esparcir, então as pessoas podem se votar. Desculpa, a gente teve um problema técnico e Maria Paula estava me perguntando sobre como é que a gente vai combater na sociedade, né, a disseminação desses discursos de preconceito, de discriminação em relação às pessoas migrantes. Acho que a gente precisa ter uma discussão atualmente sobre a maneira como esses discursos estão circulando, né? Onde que esses discursos circulam. Acho que a gente já teve exemplos aí nos últimos anos, inclusive no Brasil no começo do ano, do como as redes sociais podem impactar na disseminação desse tipo de discursos, né? E podem, inclusive, levar aí a pessoas a se organizarem em atos antidemocráticos, em atos xenofóbicos, em atos racistas, em distintas outras formas de organização aí para promover violências, né, de diversos tipos. Acho que a partir disso, dessa discussão de quais são esses canais de disseminação desses discursos e dessas organizações, né, dos discursos de ódio, é importante a gente promover, primeiro, uma legislação e um marco legal que esteja regulando esse tipo de canal, né, esses canais de disseminação, e nisso, atualmente, a gente tem uma discussão forte, tanto na Câmara, no Senado, desde o Ministério de Justiça mesmo, né, sobre a regulação das redes sociais e da internet no Brasil. Acho que isso é uma medida fundamental se a gente pensa que todas as áreas da vida estão aí reguladas por um marco legal, a internet continua sendo esse campo aberto para disseminar qualquer tipo de discursos, né? Então, combater realmente a disseminação de discursos de ódio nas redes sociais, na internet, é uma coisa fundamental atualmente para a gente começar a pensar como a gente consegue diminuir, né, essas práticas de ódio, né, essas práticas de discriminação e de violência, pensar quais são esses canais de disseminação desse tipo de discursos, né. Acho que, por muito tempo, no Brasil, a gente pensou que só o acesso à educação seria capaz de combater esse tipo de discursos, mas realmente, depois dos últimos 4 anos, acho que é importante a gente começar a pensar que é necessário um marco legal que esteja legislando sobre esses canais de disseminação de discursos de ódio, para conseguir diminuir o ódio e a violência na sociedade brasileira como um todo, né? E como consequência disso, em relação às pessoas migrantes também. E a segunda é promover realmente processos de integração culturais mais profundos, né? Então, a gente pensar aí na incorporação de práticas e de atos que realmente criem vínculos e laços entre as comunidades migrantes e esses lugares de acolhimento, né, e os lugares de recepção dessas populações, e da valorização desses espaços de diversidade, né? Então, assim, que não sejam espaços unicamente promovidos e pensados desde a internet, mas que também involucrem aí, né, vão trazendo esse vínculo entre a sociedade, entre as práticas culturais, as festividades e outros tipos de práticas culturais também, não só as festividades, mas, enfim, que são importantes para estabelecer esses laços entre as comunidades de acolhida e as populações migrantes. Então, por um lado, é a gente pensar na regulação e no marco legal de regulação desses canais de disseminação de discursos de ódio, né, e pensar num marco legal que realmente esteja focado em combater a disseminação desses discursos de ódio, e hoje é inegável a gente pensar o papel da internet e das redes sociais nisso, e promover, por um outro lado, medidas que realmente fortaleçam os laços e os vínculos entre as comunidades de acolhimento e as populações migrantes. Respondido? Obrigada. Temos mais perguntas? Se a gente tem alguma pergunta a mais, algum comentário que vocês queiram fazer que sejam interessantes. Acho que, voltando um pouquinho ao comentário da Lea, né, pensar também, no caso das crianças e dos adolescentes migrantes, né, essas dinâmicas nas escolas,
Pensar, por exemplo, que a gente já tem um marco de diversidade educativa no Brasil, né, em que se deve incluir a diversidade cultural, não só brasileira, mas distintas referências aí que a gente tem nos processos migratórios brasileiros, na conformação da cultura brasileira como uma cultura diversa, mas também pensar nesses processos de integração de bairro, né, pensar aí nas comunidades de acolhida, na cidade, nas dinâmicas que essas pessoas estão vivenciando, né. A gente sabe, por exemplo, que as cidades mais importantes e mais relevantes em termos de imigração internacional no Brasil continuam sendo as grandes capitais dos estados brasileiros, né? E pensar um pouco nessas ações urbanas aí de integração e de fortalecimento desses laços e desses vínculos entre as populações de migrantes e a comunidade de acolhimento. Esse é um evento inicial que a gente está realizando aqui desde a Universidade Javeriana, pensando no mestrado, né, dos estudos críticos das migrações contemporâneas. Esse é um mestrado focado em analisar realmente a diversidade das experiências migratórias e as problemáticas atuais, em trazer respostas e reflexões críticas sobre os fenômenos migratórios da atualidade, né? Acho que é importante a gente pensar nesse vínculo entre o Brasil e o restante da América Latina. Muitas vezes, pela barreira do idioma, as coisas ficam um pouco separadas, né? Mas pensar aí nesse papel da gente se integrar e se entender nessa região, né, do mundo, e qual é o papel dessa integração entre o Brasil e os outros países da América Latina, né? Pensar aí tanto na América do Sul como no restante da América Latina como um todo. Então, enfocado nisso, é um convite também a participar do mestrado e conhecer as discussões feitas desde o mestrado nos estudos críticos para as migrações contemporâneas, e também é um convite para um diplomado que vai ser realizado no próximo ano sobre migrações, gênero e proteção, né? Aqui tem em português. Em português, o diplomado vai ser em português. É interessante pensar nesses vínculos e no fortalecimento desses vínculos e em respostas conjuntas, né? Quando a gente está aí produzindo pesquisa conjuntamente, de maneira integrada aí, com as regiões, a gente pode ter umas respostas mais efetivas e mais participativas em relação às populações migrantes, né? Então, o diplomado ele é focado nessas discussões sobre migração, gênero e proteção, entendendo a migração é um fenômeno complexo que afeta todas as dimensões de um país e do sistema internacional. O que acontece quando os países não possuem as ferramentas necessárias para gerenciar essas mudanças, quando os recursos disponíveis não são suficientes para oferecer apoio às populações que chegam a novos países em busca de estabilidade, segurança e de uma rede de apoio sólida. Quando os recursos são insuficientes, o país de destino pode deixar os migrantes desprotegidos e sem apoio, tornando-os vulneráveis à xenofobia e ao racismo. Em nosso programa de mestrado, buscamos analisar todas as facetas desse fenômeno complexo, e nosso objetivo é compreender todas as dimensões para poder dar uma visão completa que nos permita desenvolver soluções mais eficazes para gerenciar as mudanças decorrentes desse fenômeno. E é por isso que estamos oferecendo o diplomado em Migrações, Gênero e Proteção. O diplomado será oferecido em modalidade virtual, as aulas ocorrerão todas as segundas-feiras, de forma quinzenal, ao longo de 18 semanas, das 18 às 21 horas, no horário da Colômbia, e caso algum estudante não consiga se conectar na segunda-feira, das 6 às 9, né, da noite, esse material fica gravado e pode acessar esse material em outro momento para poder ter acesso a essa aula, né? O diplomado oferece uma visão multidisciplinar e abrangente, estudando a história e a luta dos migrantes, com um enfoque específico na luta das mulheres e das crianças, que são muito vulneráveis a diversas formas de violência. Também examina as redes de apoio que podem auxiliar as pessoas que tiveram que deixar a sua vida devido à violência ou a problemas em seu país, e essas pessoas precisam começar a construir sua vida do zero, e às vezes chegam a um país onde o idioma é diferente e que as obriga a aprender uma nova língua e tudo novo sobre esse novo país, né, para sobreviver. Se querem saber um pouquinho mais, ter mais informações sobre o diplomado e o que esse diplomado pode oferecer em relação à compreensão das migrações e a necessidade de encontrar soluções para apoiar a todas as pessoas a terem uma vida digna, após terem renunciado a muitas coisas, não hesitem em entrar em contato aqui com o professor Ludi e pelo e-mail, que é wluidor@javeriana.edu.com. A gente também vai disponibilizar esse e-mail em outras plataformas para que vocês possam entrar em contato. Então, um pouquinho dessa discussão sobre as migrações, sobre esse processo de integração
do Brasil com a região latino-americana, do entendimento das migrações sul-sul também, né, desse processo da gente se entender na região como um país protagonista desse processo de integração. Obrigada. E acho que vocês têm mais alguma coisa? Não sei se... Eu queria dizer muito obrigada a todos os convidados. Ficamos muito contentes. Desejamos que o diplomado... temos certeza que o diplomado tem muitas ferramentas úteis para analisar o fenômeno migratório desde diferentes perspectivas. Poderemos estudar melhor a necessidade de estudar a interseccionalidade e todas as dimensões, não só o nacional, as relações entre países. Temos certeza que o diplomado pode ser uma ferramenta muito útil, não só para aprender mais sobre a migração, também para criar soluções a todos os problemas, a todas as dimensões que este fenômeno tem. Muito obrigada, ficamos muito contentes com vossa participação. Bueno, pues todavía queda la posibilidad de hacer unas preguntas, pero para el público de Brasil que quiera también aprender un poco de español, aquí estamos, va a ser un intercambio de idiomas. Yo estoy aprendiendo portugués, pero todavía no está bueno el portugués. Pero lo que alcancé a entender, como para hacer no un resumen, sino resaltar elementos importantes que la doctora Carolina Soto nos trajo a la conferencia y que es clave para nosotros en la maestría y para Colombia también, porque Colombia tenemos un nuevo presidente que apenas acaba de cumplir un año y el tema migratorio acá es fundamental, ¿no? Por el tema no solamente del Darién, de la frontera colombo-panameña, donde están pasando ya para este año ya son más de 350.000 migrantes que han pasado por allá, pero también por la migración venezolana, ya son más de 3 millones de migrantes venezolanos que tenemos acá, pues importante. Bueno, la profesora Carolina nos ha traído muchas cosas, muchas informaciones sobre los enfoques migratorios. Ella ha resaltado pues la genealogía de la interseccionalidad. Yo creo que acá en Colombia hemos avanzado mucho en la categoría de género, un poco en la categoría de clase, pero nos falta mucho avanzar con la categoría de raza. Creo que esta categoría no está tan evidente en las políticas públicas, no es tan evidente en las pesquisas que se hacen. Creo que es una asignatura pendiente para Colombia, integrar la categoría de raza en las políticas públicas, ¿no? Y también la profesora Carolina ha insistido también en los abordajes fronterizos. Creo que los abordajes fronterizos es como otro nombre de la interseccionalidad, ¿no? Hay uno de las fronteras de raza, las fronteras de género, las fronteras de la diversidad sexual, bueno, muchas fronteras, ¿no? Bueno, pues la Andalsúa pues ha sido como la persona más clave, ¿no? Que nos ha ayudado a entender la frontera como una categoría epistemológica, no solamente una realidad geográfica. Y la profesora Carolina realmente, pues me gusta mucho esto cuando los expertos en migración, y son pocos los que lo hacen, conectan los estudios de migración con las ciencias sociales. Y todos los avances teóricos que hemos tenido, ¿no? Por ejemplo, la profesora Carolina ha mostrado, nos ha evidenciado como la perspectiva decolonial ha ayudado, ¿no? a
al campo de los estudios migratorios, las teorías de la dependencia, pues que hay muchos autores brasileños, ¿no?, que han sido fundamentales para esto, los feminismos contrahegemónicos. Creo que en Colombia todavía habría que darle nos falta caminar mucho con el tema de los feminismos negros, ¿no?, con los afrofeminismos, y desde luego Mara Viveros es una persona clave, ¿no?, para eso. Angela Davis, clave. Y el tema de las políticas de identidad también, que han sido como un ingrediente fundamental para los estudios migratorios, ¿no? Porque pues los migrantes, a final de cuentas, es una gente que tiene una identidad que no tiene raíces, ¿no?, que también es excluida, ¿no? Entonces, pues es un tema muy importante. La profesora Carolina hablaron también de la feminización de la migración, y también podríamos añadir que esta feminización de la migración nos permite ver que son familias que migran, ¿no? Familias haitianas, familias venezolanas, familias ecuatorianas, cada vez más son migraciones de familia. Hay un tema muy interesante que trae la profesora Carolina que esperamos profundizar en la próxima conferencia en portugués, en nuestra maestría, es la relación entre migraciones internas en Brasil y el tema de los conflictos por la tierra. Yo creo que ahí queda muy claro, ¿no?, el tema, se aterriza bien también el tema de la interseccionalidad, ¿verdad? Porque estas migraciones internas, conflictos por la tierra, pues está de por medio los indígenas, los negros, y creo que es una manera muy bonita, ¿no?, de hacer la relación entre raza, migración y tierra, ¿no?, que es un tema muy de Brasil, ¿no? Yo creo que además del tema de la raza, el tema clave en Brasil ha sido el tema de la tierra, ¿no? Bueno, pues son muchas cosas que nos ha traído la profesora. Pues yo traté como de sacar un par de ellos, y bueno, pues lo más importante en términos epistemológicos, que me parece que es la mirada holística que tú has hablado, ¿no?, de ver como la migración, no solamente una parte, ¿no?, conectar las migraciones con los problemas sociales, ¿verdad? Bueno, pues es un abreboca que el público de Brasil tiene, con la ayuda importante de nuestra estudiante María Paula Muñoz, y bueno, pues con esta gran conferencia que nos dio la profesora Carolina. Pues el video va a estar en YouTube, pues lo pueden volver a ver, y si tienen más preguntas, también nos pueden mandar las preguntas y la profesora Carolina responderá las preguntas. Pues no sé, professora, cierra el espaço. Agradecer a todo mundo que participou, os comentários. Acho que realmente é um esforço coletivo, né? A gente está construindo esse diálogo e essa abertura a esse diálogo e esse vínculo aí entre o Brasil e a Colômbia, pelas instituições aqui, mas também pensar a relação desse fluxo, não é, entre Brasil e Colômbia, dessa produção de pesquisa aí, insertada, né, imersa na realidade latino-americana, e também pensar as alternativas coletivas, né, que são necessárias para a gente conseguir trazer alternativas e respostas realmente necessárias e demandadas, né, de acordo aos nossos fluxos migratórios. Acho que o caso da Venezuela é um caso emblemático, né, que está aí conectando a região sul-americana como um todo, e a necessidade de trazer respostas realmente focadas no acolhimento, né, numa perspectiva humana de direitos, e não em uma perspectiva de securitização, de deportações, né? A gente começar a pensar esses vínculos e esses laços culturais aí, as nossas histórias, né, coloniais aí, como algo que nos pode levar a uma configuração de novos laços, de novas alternativas em termos de políticas migratórias, que sejam inovadoras e que tenham como foco esses vínculos culturais latino-americanos. De novo, agradecer a presença de todos e a participação, de novo fazer esse convite, tanto ao diplomado em português, como ao mestrado aqui na Universidade Javeriana, né, nos estudos críticos das migrações contemporâneas, e o diplomado em migração, gênero e proteção. E, enfim, é isso, esperamos vocês na próxima conferência.
e estamos aqui abertos a construir diálogos e pontes e laços entre o Brasil e a Colômbia. Obrigada. Gracias. Muchas gracias, profesora Carolina.